Muitos brasileiros votando, somos 156 milhões de brasileiros aptos a votar nesse segundo turno e as urnas que serão usadas no pleito amanhã já começaram a ser distribuídas. Agora de manhã esse procedimento começou. E ele vai ser realizado aqui em São Paulo com a ajuda da Polícia Militar, de guardas civis para garantir a segurança desses aparelhos. Algumas cidades pediram reforço de forças federais, inclusive, né? Vamos trazer para cá já o Renan Fiuza, que está ao vivo com a gente, direto aqui de São Paulo, com mais informações. Oi, Renan, muito bom dia para você. Tudo bem, Stephanie e Nicole? Que legal estar conversando com vocês neste sábado, véspera, né, do segundo turno. A gente brincou durante a semana, inclusive quando a gente bate papo, né, Sté, que chega a Copa do Mundo, chega Natal, chega Ano Novo, mas não chega o segundo turno. Brincadeiras à parte, está muito próximo realmente todo esse processo que a gente acompanhou. Agora a gente vê de fato de perto, né, essa movimentação. Falamos ao vivo do centro de São Paulo, do cartório da primeira zona eleitoral. Daqui, desde as 7 horas da manhã, as urnas já estão saindo, como vocês podem ver, todo o esquema montado, um corredor aqui de voluntários, de pessoas que foram convocadas, de fiscais também do TRE, né, Tribunal Regional Eleitoral. Então as urnas elas vão entrando aqui nessas vans que estão dando todo esse suporte, muitos policiais militares, Guarda Civil Metropolitana também dando esse suporte. E aí assim, ó, quando as urnas elas são colocadas e seguem para os locais de votação, a gente percebe que elas são escoltadas por 2 policiais militares, policiais esses da Rocan, né? De motos, enfim, a gente tem aqui toda essa movimentação acontecendo porque a logística, né, ela necessita desse suporte, acima de tudo, da Polícia Militar. Você bem ressaltou, não foi, Stephanie, que algumas cidades, algumas capitais, acima de tudo, né, do país pediram reforço das forças federais, mais especificamente aqui no estado de São Paulo a gente não vai ter esse reforço e quem está nesse comando aí dessa logística, desse transporte de urna, amanhã mesmo, nos locais de votação, dando todo esse suporte, né, para a população, para que tenhamos aí um domingo tranquilo, é a Polícia Militar. Então, a gente está acompanhando de perto aí desde as 7 horas da manhã e eu vou trazer para vocês os números do estado, tá? São pelo menos 115 mil urnas, né, que estão desde manhãzinha aqui desse sábado saindo por todo o estado de São Paulo para os locais de votação. A gente está falando também de pelo menos mais 10.853 urnas de contingência no estado de São Paulo. Só para a capital paulista a gente fala num contingente aí de 29.821 urnas eletrônicas. São vários e vários locais de votação. Vocês se recordam, no primeiro turno, tudo muito parecido, né? Ainda ontem, algumas escolas, alguns locais de votação já estavam sendo preparadas. A gente sabe que aqui no estado de São Paulo muitas escolas municipais servem, né, de locais de votação. Então ontem não tivemos aula, né, para a garotada, para que essas escolas que vão funcionar como os locais de votação, né, se preparassem para receber essas urnas. E agora a gente tem aqui a saída delas. E na sequência tem uma longa programação também. Por que a gente fala longa? Porque assim que as urnas chegam nos locais de votação, a gente tem a escolha de algumas urnas que irão passar pelos testes de integridade. Testes esses que são realizados tanto pelo TRE, né, Tribunal Regional Eleitoral, como também pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, às 9 horas da manhã, as urnas serão selecionadas para passarem por esse teste de integridade. E aí, ao 12h30, a gente também tem uma programação muito importante, né? Que é a impressão, né? Sai ali a zerésima, que é aquele boletim dizendo que aquela urna não tem nenhum registro de voto. A gente acompanhou no primeiro turno e mais uma vez no segundo turno volta a acontecer, né? Todo esse processo com fiscais, inclusive fiscais esses internacionais também, para manter toda a segurança. E acima de tudo, a gente sabe também que a população fica com aquela curiosidade, né? Às vezes pintam algumas dúvidas. E tudo isso que acontece serve para mostrar que a urna eletrônica é segura, que todo o processo é seguro. Por isso que a gente mostra aqui também na CNN como é que funciona toda essa movimentação. Vamos só trazer também alguns números importantes, né, que tivemos aqui na capital paulista, o maior colégio eleitoral, São Paulo como um todo, o estado, né, e tivemos um recorde no eleitorado, tá? A gente está falando de mais de
34.667.000 eleitores e eleitoras, isso no primeiro turno, tá? Inclusive, o voto facultativo, que é aquele voto de pessoas com menos de 18 anos, né, também chegou a uma marca expressiva. A gente está falando de 358.167 pessoas, eleitores e eleitoras com menos de 18 anos que estiveram nas urnas no primeiro turno, né? E a gente está falando também de mais de 3.540.000 eleitores com mais de 70 anos, idosos que também foram às urnas. Então a gente tem esse recorte do primeiro turno e a expectativa é que tenhamos também esses mesmos números ou superior nesse segundo turno. Por isso que é muito importante a gente estar acompanhando todo esse processo que acontece, né? Porque a gente vê de perto que não é algo simples. Aliás, o segundo turno passou voando, né? A gente acompanhou de perto, né, essa correria dos candidatos, podemos dizer assim, inclusive o estado de São Paulo, a gente está falando de um dos estados onde também teremos a disputa para o governador, né? Então, teremos a partir de amanhã a eleição aqui no estado de São Paulo também para governador. Então, são 12 estados que teremos novos governadores nesse segundo turno. O estado de São Paulo também é um desses estados. Por isso, essa expectativa. É muito curioso, estou junto do Bibi Jones, meu companheiro nesse sábado, véspera aí de segundo turno. Vou pedir para ele dar uma mostrada aí, um apanhado geral para o pessoal que está em casa, para que vocês entendam como funciona todo esse processo. Tem uma fila enorme, gigante de vans que dão esse suporte, né? Então a gente percebe ali o pessoal com as urnas já. Cada van dessa leva para um local de votação, então tem o número certo de salas, de sessões, número certo esse de urnas eletrônicas que seguem aí para esses locais de votação. E aí a gente tem esse corredor aí de voluntários, pessoas que foram convocadas, que estão ali contabilizando nas pranchetas, olha, essa urna aqui tá certa, essa vai para tal lugar, vai para outro lugar, e aí a gente vê ali o pessoal na organização, que nem um quebra-cabeça dentro das vans que eles vão colocando, urna por urna, e daqui elas saem, como eu havia dito, escoltados, né, pelos policiais militares da Rocan. Então a gente percebe, olha aí, a movimentação é tudo assim, ó, e não sei se vocês conseguem ouvir daí de casa, mas eu consigo, eles vão falando os números das urnas e a quantidade para que seja colocada na maneira certinha, da maneira correta, o número certo de urnas dentro da van. Então é um processo interessante da gente estar acompanhando, processo esse que começou às 7 horas da manhã, e eu confesso para vocês que eu consigo olhar aqui dentro da zona eleitoral, dessa primeira zona eleitoral aqui no centro, e eu já reparo que as urnas estão esvaziando. Realmente é um trabalho que está terminando. Então eu suponho que tenhamos aí mais uma horinha de transporte dessa urna, mas aqui do lado, quando a gente chegou bem cedo, antes mesmo do transporte começar, tinha uma montanha de urnas. E isso que eu estou falando apenas de um cartório, de uma zona eleitoral. Imagina só, né? A gente sabe que São Paulo é imensa, né? Uma cidade gigante, então é uma logística que requer aí muito cuidado, né? E a gente acompanhando tudo de perto e trazendo para vocês neste sábado. Se vocês tiverem alguma dúvida e eu puder responder, fiquem à vontade, viu? Nosso time está aqui para isso, estamos de plantão para isso, viu, meninas?